Hola a todos. Hoy quería tratar algo diferente. Quiero ver si vemos las noticias de Brasil y tal vez eh, vemos si podemos traducir y entender un poco de lo que estamos viendo. Como siempre voy a parar el video y voy a buscar las palabras y voy a traducir lo que yo pueda traducir. Entonces hay que empezar. Olha, o governo do Paraguai convocou Ok, en primer lugar, este video se llama Relação entre Brasil y Paraguay entra en nueva crisis. Escuche, o governo do Paraguai convocou o o embaixador do Brasil embaixador do Brasil após a repercussão de uma fala após a repercussão de uma fala. Embaixador do Brasil após a repu, repu, embaixador de Brasil depois a repercussão de uma fala. Após es después, pero vamos a buscar. A ver, vamos a poner aquí mejor após. Así. Após. Después. Quería hacerme seguro. Después de una después de que habló de una fala de una speech que dio fala do presidente Lula del presidente Lula sobre a guerra do sobre Paraguai que aconteceu una guerra de Paraguay que sucedió entre 1864 e 1870. Están enojados sobre una guerra de 1864 y 1870, no sé por qué. Enquanto defendia o aumento de investimentos Enquanto defendia o aumento de investimentos na área da defesa, o presidente Lula disse que o Brasil gosta da paz, mas não pode el presidente Lula dice que Brasil le gusta la paz, mas esquecer que já foi no puede olvidarse que ya fue invadido pelo invadido Paraguai. por Paraguay. Que no puede olvidarse que fue invadido por Paraguay, me imagino que en esos años del 1800. Vamos voltar até Brasília, onde o repórter João Gabriel Vamos a regresar hasta Brasilia, que es un lugar en Brasil, donde o reportero João Gabriel Freitas tem os detalhes desse Freitas, Gabriel Freitas é su apellido, tem os detalles desse assunto para a gente ao vivo. assunto João, para querido, muito gente boa ao noite. vivo. Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite também, claro, para você que nos acompanha aqui no News Noite. Pois é, Leandro, essa fala do presidente Lula na semana passada, de fato, não caiu bem. De fato, não caiu bem. De fato, é facts. Fato. Hecho. Esse fato, esse hecho, não caiu bem. Aos ouvidos do governo do Paraguai, tanto que a los oídos del gobierno de Paraguay, tanto foi que o próprio chanceler paraguaio, Rubem Lescado, que trouxe à tona essa história. Que el propio chanceler paraguayo Rubén Lescado que trae à tona essa história. Trae, que será isso? Trajo
à tona essa história do telefonema entre o presidente Lula e o presidente Santiago Penha, que, por outro lado, foi negada pelo Itamaraty. O Ministério de Relações Exteriores não confirma, aliás, nega essa ligação entre os dois presidentes. O fato é que o chanceler paraguaio repudiou as falas de Lula e também disse, como você bem destacou, que o Ministério de Relações Exteriores convocou o embaixador do Brasil em Assunção para fazer uma reunião em que será apresentado um ofício, uma nota diplomática de repúdio às falas e à postura do Repudio. Repudio. Yo no sé qué es repudio. Repudio. ¿Qué quiere decir repudio? En español. Repudio. Definición. Rechazar. Ah, obvio. Ok. presidente Lula, para que então o embaixador do Brasil no Paraguai Para que entonces el embajador de Brasil y Paraguay faça essa intermediação haga esa diplomática entre o governo do diplomática Paraguai entre el e o gobierno de governo Paraguay aqui do y el Brasil. gobierno aquí O de fato é Brasil. que essa fala de Lula, em El meio hecho a es esse que contexto de uma agenda na última sexta, esa fala de Lula en el contexto de una agenda na última sexta-feira. Sexta-feira es el viernes, parece. Es segunda-feira es lunes, terceira-feira es martes, quarta-feira es miércoles, quinta-feira es jueves y sexta-feira es viernes y luego sábado y domingo. Feira, em que, como você bem descreveu, Leandro, ele falava sobre ser adepto à paz, mas que seria necessário ficar ¿Qué creen? ¿Es una amenaza? de olhos atentos a possíveis conflitos Él le gusta la paz, pero está atento a que lo que pasó en el pasado. internacionais e, dentro desse assunto, citou a Guerra do Paraguai, lá no século XIX, e disse que, à época, o Paraguai havia invadido o Brasil. Esse é um tema importante, principalmente porque é uma ferida latente na cultura e na Es un tema importante principalmente porque es una herida latente en la cultura de qué, de Brasil? história do Paraguai. No, de Paraguay. Independente do mérito do que disse o presidente Lula, o conflito do Paraguai, feito lá no final do século XIX, entre o próprio Paraguai e a chamada Tríplice Aliança, formada à época por Brasil, Argentina Paraguay y la llamada Tríplice Alianza formada entre Brasil, Argentina y quién? e Uruguai, deixou Y Uruguay. Dejó cerca de 70% a 70% da população paraguaia morta, além de verdad. Dejaron cerca del 70% de la población de Paraguay muerta. de perdas econômicas, materiais Alem de perdas económicas. Alem, ¿qué es Alem? No me acuerdo. Vamos a buscar Alem. Además, ok. Además de pérdidas económicas, materiales e até territoriais, y hasta territoriales. já que parte do território que era do Paraguai passou principalmente Que parte del territorio que era de Paraguay pasó principalmente a compor Brasil e Argentina. a compor por Brasil y Argentina. Creo que compor, por el contexto, quiere decir compartir, pero vamos a ver. Nah. ¿Y ahora? Ahí está. Compor. ¿Con qué no sirve la C? ¿Y ahora?
por, Dios mío, compone, principalmente compone por Brasil e Argentina. Argentina, ou seja, foi um conflito que marcou as décadas posteriores. O sea, fue un conflicto que marcó las décadas posteriores. Es como echarle sal a la herida, tal vez. Em relação à crise do Paraguai internacionalmente e, claro, aqui na América do Sul. Eu faço essa contextualização histórica para você que nos acompanha, porque é justamente dentro desse tema em que o presidente Lula rememorou a origem da Guerra do Paraguai e que foi um tema que não chegou bem aos ouvidos de autoridades do Paraguai. Por exemplo, ontem, o Congresso Nacional do país vizinho publicou uma nota de repúdio à fala de Lula e disse que minimizar a história e distorcer os fatos é uma forma de menosprezar a relação diplomática entre duas nações irmãs. E, para além disso, o fato de hoje é justamente essa atualização a respeito da fala do chanceler do Paraguai, que trouxe então essa contestação pública à postura do presidente brasileiro e então também convocou o embaixador do Brasil em Assunção, que, como a gente vem acompanhando nas relações internacionais, é um gesto diplomático para que um país mostre um descontentamento a uma outra nação por meio então dessa articulação diplomática. A gente separou um trecho do que disse o chanceler paraguaio. Vamos ouvir. Inteligência artificial, a deepfake, para promover mentiras, para fazer la República Federativa del Brasil, con quien me reuní en la ciudad de Lima, y como consecuencia de ello, los presidentes de la República del Paraguay y de la República Federativa del Brasil han conversado telefónicamente sobre este delicado asunto. Igualmente, hemos dispuesto convocar al embajador de la República Federativa del Brasil para mañana a las 12 horas, donde juntos con el señor vicepresidente de la República, don Pedro Aliana, haremos entrega de una nota oficial de nuestro gobierno. A gente então escutou o chanceler Rubem Lescano, ministro das Relações Exteriores do Paraguai, que tem então essa prévia de uma crise diplomática com o Brasil. Mas falando em crise diplomática aqui na América do Sul, a gente tem acompanhado os desdobramentos da crise institucional e diplomática entre Brasil e Argentina, com um novo desdobramento nessa quinta-feira. Isso porque o governo da Argentina anunciou um novo decreto, uma medida em que possibilita que o governo de Javier Milei negue vistos ou mesmo expulse pessoas estrangeiras que, de acordo com o entendimento do governo argentino, de alguma maneira ofendam ou critiquem, para além do limite democrático, as instituições e a nação argentina como um todo. O que chama a atenção nessa notícia é que, apesar de não ter citado nominalmente ou o Brasil ou o próprio presidente da República, Lula da Silva, Milei citou em nota e foi enfático ao afirmar, abre aspas, que esse decreto sai do papel em meio às grandes ameaças que o governo argentino tem sofrido, fecha aspas. E claro, essa história é um desdobramento importante por conta daquilo que vem sido noticiado nos últimos dias, principalmente após a vinda de Javier Milei ao Brasil, em que ele fez uma série de críticas durante um evento político em São Paulo, de lançamento à candidatura do agora candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, fez uma série de críticas a Lula, com ofensas também ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pues ese señor obviamente va a apoyar al Flavio, porque son derechistas. Entonces también va a, ¿cómo se dice? Va a criticar a Lula. Ahora, no sé exactamente los hechos, basado en lo que estoy viendo. ¿Tienen razón Paraguay por enojarse? Pero no sé mucho de la política ahí, me imagino que ellos también son derechistas.
Y estoy pensando que este noticiero también tal vez puede que apoyen a Flavio y que sean derechistas. Vamos a ver, vamos a seguir viendo a ver qué entendemos. Ya. E a partir daí se instaurou, então, uma crise diplomática entre Brasil e Argentina. Só que nos últimos dias a gente tem visto de ambos os lados diplomatas tentando colocar panos quentes nessa situação. Diplomatas tentando colocar panos quentes, calientes en esa situación. Pues es como tenso hay como una tensión entre todos los países ahí cercanos, telas quentes. Vamos a ver cómo se ve Brasil mapa. Ok, pongámosles. Ok, so aquí está Paraguay. Aquí está Argentina. Entonces Argentina Paraguay está entre Argentina y Brasil. Entonces como que se están aliando, están diciendo. Sigamos. Por exemplo, Celso Amorim foi enfático ao dizer que não há crise. Celso Amorim foi enfático ao dizer que não há crise. Quem será Celso Amorim? Celso Amorim. Celso Luis Nunes Amorim is a Brazilian diplomat who served as Minister of Foreign Affairs from 1993 to 1994 under President Itamar Franco and again from 2003 to he also served as Minister of Defense from President Dilma Rousseff. So es diplomata. Sorry, en español, no sé por qué. Es un diplomático de carrera que ha servido como ministro de Asuntos. Celso Amorim nació el 3 de junio de 1942 en Santos, en el estado de Sao Paulo. Con el inicio del tercer mandato de Luis Inácio Lula da Silva en 2023 fue designado asesor especial del presidente de la República para la agenda internacional del gobierno. Es el asesor especial de Lula. Y él está diciendo que no, enfáticamente, que no hay crisis, es decir, no habrá crisis entre Argentina y Paraguay y Brasil, es decir, riesgo de que haya algún conflicto o guerra, algo así. Crise institucional entre Brasil e Argentina. Já o chanceler do governo de Javier Milei também foi firme. Javier Milei também foi firme. Ao dizer que o governo argentino descarta qualquer possibilidade. Que o governo argentino descarta qualquer possibilidade de romper ligações comerciais. Ellos no van a romper ninguna ligações, acordos comerciais bilaterais, diplomáticas entre os dois países. E também, dentro desse contexto, a gente traz a notícia da semana. Dentro desse contexto, nós traemos a notícia da semana, que é a permanência do embaixador. Que é a permanência do embaixador do Brasil em Buenos Aires. De Brasil em Buenos Aires. Embajador do Brasil em Buenos Aires. Júlio Bitelli, aqui em Brasília, na capital federal. Aqui em Brasília, na capital federal do Brasil. Bitelli, que foi convocado para vir à capital federal. Ele foi convocado para ir
no, para venir a la capital federal em meio a essa crise en com medio a de esa Argentina, crisis em con um gesto Argentina público e diplomático do Brasil como un gesto público y diplomático de em Brasil. mostrar esse descontentamento com o governo argentino e principalmente com as falas de Javier Milei. O que a gente tem de informação é que Bitelli fica no Brasil até o governo brasileiro entender que o governo da Argentina e a diplomacia argentina como um todo estão tentando se reaproximar da Argentina, a diplomacia argentina como un todo está tentando se reaproximar da diplomacia brasileira. Leandro, volto com você. Obrigado pelas informações, João. João Gabriel falando ao vivo, lá de Brasília. en busca del sueño paraguayo. Ok, pues entendí el video. No sé, tengo mucho que aprender sobre la política de Brasil y Sudamérica, pero ojalá hayan entendido un poco, hayan aprendido nuevas palabras. Yo aprendí algunas, a poses después. Pues sí, muy bien. Me gustó mucho tratar esto con las noticias. Déjenme saber si quieren ver más contenido de noticias y de la política. Ahorita creo que es un buen tiempo porque se está poniendo quente la política allá de Brasil porque ya viene pongámosle este partido entre Lula y Flavio. Y quién va a ganar la presidencia se va a poner interesante. Entonces, muchas gracias por ver mi video. Nos vemos pronto. Cuídense. Gracias. Bom dia, boa noite. Adiós.